O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos saúde pública no Brasil. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu vou trazer aqui agora itens que são alternativos e são inteligentes para o nosso ciclo. Isso aqui é um absorvente ecológico de pano. A maioria das mulheres nunca nem viu, gente, um absorvente ecológico de pano. E ele é utilizado assim na calcinha. Olha só. Ele tem 3 tamanhos diferentes. Esses aqui são feitos aqui no Acre, somos nós que fazemos, que produzimos. E foram esses aqui que foi num kit em que nós doamos, financiadas pelo Fundo Elas, num projeto chamado Fluxo Amazônico, aqui no Acre. Nós alcançamos aldeias indígenas, comunidades extrativistas, mulheres em cárcere, né, jovens em cárcere e estudantes do ensino médio. E a aceitação delas, quando a gente chega com esses itens, é extremamente recompensador. Por quê? Porque quando a gente está levando absorventes laváveis para uma comunidade rural, para uma aldeia, para um seringal, né, para as meninas encarceradas que são de periferia, a gente está possibilitando que elas passem 3 anos tendo dignidade menstrual, porque esses absorventes, eles duram mais de 3 anos. E aí vem um grande detalhe: eles não causam alergias, por isso que eles são inteligentes, eles não causam assaduras, eles não têm mau cheiro, eles são fáceis de lavar, são fáceis de secar e podem ser utilizados por qualquer pessoa, né? Em qualquer região, em qualquer lugar desse mundo, uma pessoa que menstrua pode utilizar um absorvente ecológico como esse. Então, eles são feitos em 3 tamanhos. Cada mulher que recebeu esse absorvente, né, nessa doação, nesse projeto Fluxo Amazônico que nós fizemos, ela recebeu 4 unidades de absorvente ecológico, que dura 3 anos e que tem todos esses benefícios que eu já falei. Então, é muito recompensador porque, infelizmente, algumas políticas públicas que já existem, elas não chegam. Então, como que nós, agentes políticas, também podemos falar sobre essa questão do acesso às políticas públicas para as comunidades que estão mais distantes, para as pessoas que estão mais longe, né, que estão em comunidades que são de difícil acesso? Isso eu falo aqui da minha realidade do Acre, do norte do meu estado, porque é o que a gente enfrenta, é o que a gente visualiza em cada ação que nós estamos executando de combater a pobreza menstrual. E o retorno é muito positivo, porque quem usa um absorvente desse, elas não voltam para o descartável. Então, veja só, um absorvente desse causa um impacto enorme no meio ambiente. Vocês imaginam 4 absorventes desse sendo utilizados por uma mulher que está numa comunidade rural todo mês? Ela vai usar isso aqui.
o impacto ambiental é muito reduzido, porque são todos feitos de tecido impermeável, hipoalergênico, tecidos tecnológicos. Então, como que a gente consegue levar, né, cada vez mais e para lugares mais distantes e mais distintos do nosso Brasil, esse tipo de ação, em que a gente leva segurança com o tempo, né, que a gente leva oportunidade de escolha. As adolescentes que recebem esses produtos, as mulheres que recebem, elas adoram, né? Elas usam e elas não voltam mais para o absorvente descartável nunca mais. A gente tem também o coletor menstrual. Quem já ouviu falar desse copinho mágico que você pode usar por até 12 horas? É isso mesmo. 12 horas utilizando esse copinho, ele vai ser dobrado e inserido no canal vaginal. E aí, lembra que eu falei de alguns pontos lá atrás que são causadores da pobreza menstrual? Que é a falta de informação, a falta de acesso a produtos, a falta de preço acessível desses produtos, né? E quando eu falo do coletor menstrual, ele já é um item mais popular. E por que você não usa? Já parou para pensar? Talvez sua amiga use, sua filha use, alguém da sua família use, alguma amiga sua use e já falou bem dele. Mas mesmo nós, que temos informação, que temos acesso a alguma informação, temos dificuldade de usar. Por quê? Porque falta educação menstrual. Então, eu costumo dizer que a educação menstrual, ela é fundamental para a gente conseguir, né, gerar uma nova consciência realmente com relação à nossa menstruação para quem a gente vai trabalhar ou executar qualquer coisa. Então, olha os produtos que eu já apresentei aqui. Eu apresentei o absorvente ecológico em 3 tamanhos, eu apresentei o coletor menstrual, que você pode usar por 12 horas, ele vai ser inserido dobradinho no início do canal vaginal, coleta seu sangue, sem assaduras, sem alergias, sem mau cheiro, sem lambuzeira, você não vai perder ele dentro de você e também vai ser fácil de retirar. Quando eu falo sobre isso de forma clara e objetiva, algumas mulheres que estão do outro lado e vão ouvir essa aula, podem sentir uma certa estranheza. A palavra nem existe. Mas vai abrir a sua consciência para uma outra realidade. Porque é assim que funciona em cada lugar que a gente alcança, em cada pessoa que a gente chega com essa pauta. Porque agora você está vendo um coletor. Olha só como ele é maleável, ele é muito confortável, ele não incomoda você nada, você vai para academia. Olha a liberdade, por que esse produto ele não está em todas as prateleiras de forma mais acessível? Por que a calcinha absorvente para as adolescentes, porque existem calcinhas absorventes para meninas a partir de 10 anos de idade? Por que as nossas meninas precisam ir para a escola, correr o risco de sofrer bullying dos coleguinhas com absorventes descartáveis, sendo que hoje a gente tem calcinhas absorventes que são tecnológicas, fininhas, bonitas, não vazam, duram 3 anos, não poluem o meio ambiente? Porque falta um pouco de informação. Por que quando eu falo de lavar um absorvente, algumas pessoas sentem nojo do próprio sangue ou acham que lavar o absorvente é nojento? Porque falta esse contato com o sangue que é sagrado, né? Porque o nosso sangue, ele da menstruação, se ele não fosse menstruação, ele seria uma criança. Então ele está ali cheio de vida, de nutrientes, e a gente tem nojo dele, porque a gente esconde o nosso absorvente, né? A gente esconde que está menstruada para os nossos familiares, porque não é comum falar na nossa casa. Eu não tive a educação menstrual que eu proporciono para várias outras pessoas. A minha mãe tinha vergonha de falar de absorvente, né? E eu hoje faço esse trabalho de estar levando, principalmente, gente, o acesso à informação, né? Porque quando a gente quer combater a pobreza menstrual, o acesso à informação ele é o principal. Existem algumas pesquisas
no Brasil, do cenário brasileiro, de como é cada estado, de como é cada região. A região norte é uma das mais afetadas pela pobreza menstrual, mas todas as demais regiões também sofrem com isso, e eu não preciso ir muito distante, porque eu visualizo essa falta de informação, de itens de qualidade aqui do meu lado, com as minhas amigas, nas reportagens que saem nos jornais sobre as mulheres que estão em cárcere, né? Então, eu sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher acriana, nortista, que acredita na educação como transformação do mundo. E eu acredito na educação menstrual como uma forma de empoderamento e de resgate do sagrado, de resgate ancestral, porque as nossas bisavós, as nossas tataravós, elas não eram mulheres que usavam itens descartáveis o tempo inteiro, e elas tinham mais saúde, né? Elas tinham mais saúde feminina. Então, quando a gente está falando de um absorvente ecológico, de uma calcinha absorvente, de um coletor menstrual, de discos menstruais, que esse aqui você pode ter relação sexual durante a sua menstruação. Algumas mulheres têm mais tesão quando estão menstruadas. Eu sou uma delas. E é difícil, às vezes, falar isso e imaginar como que as pessoas vão reagir, né? Porque é um tabu falar do corpo feminino, falar sobre menstruar e fazer sexo é um tabu para a sociedade. É um tabu porque a gente esconde o nosso absorvente da escola ou em casa, né? Os nossos filhos, a gente tem uma barreira. Então, eu quero muito que vocês reflitam sobre todos esses pontos que eu trouxe, né? Sobre a falta de banheiro nas escolas brasileiras, sobre a falta de acesso a saneamento básico, a esgoto, a água, a coleta seletiva, a coleta de lixo. Isso são pontos fundamentais para combater a pobreza menstrual. E nós, como agentes políticas, futuras vereadoras, nós que somos pré-candidatas ou não, que possamos estar levando essa pauta, né, que é muito profunda, que existem muitas camadas, que cada região e cada cidade tem a sua peculiaridade, mas isso é uma pauta das mulheres. Nós precisamos falar sobre isso. Ano passado foi feita a primeira pesquisa com sangue e o absorvente descartável. Os absorventes descartáveis provavelmente são feitos por homens e eles não são utilizados por homens. É por isso que pede o absorvente descartável. Porque se homens utilizassem absorvente e eles utilizassem absorvente descartáveis, nós não teríamos absorventes que tivessem mau cheiro, porque a nossa menstruação não tem cheiro ruim, não tem cheiro de podre. Por que que produtos descartáveis para menstruação têm isenção de impostos e por que produtos ecológicos como esse, que são feitos aqui no Acre, não têm? Então, eu trago todas essas reflexões para a gente poder ser agentes da transformação, sermos mulheres que estão pautando esse assunto de forma um pouco mais profunda, com mais segurança. Eu vou disponibilizar o link, na verdade, eu vou disponibilizar um material de pesquisa que existe, já disponível para que vocês tenham acesso, e também os links dos filmes para que vocês possam assistir e a gente possa estar sempre conversando e aprofundando esse assunto. Eu agradeço a oportunidade. Eu adoro falar sobre o combate à pobreza menstrual. Eu espero que vocês tenham compreendido o viés e o recorte que eu faço. Isso é algo realmente das vivências que eu tenho ao longo desses 5 anos, trabalhando com o Acre, né, focando em combater a pobreza menstrual no meu estado, mas também buscando ecoar esse assunto para outras regiões, outras localidades e outras mulheres, para que nós, desse movimento, possamos estar à frente do combate à pobreza menstrual no Brasil. Nós desenvolvemos, né, nesse processo de atuação dos agentes populares de saúde, que se iniciou durante a pandemia da Covid-19, pela omissão do governo Bolsonaro, né, na promoção da saúde para a nossa população, né, e a quantidade de mortes cada vez mais aumentando.
Então, diante desse cenário colocado, né, vários movimentos se unificaram, né, esse processo se iniciou através da campanha Periferia Viva em várias comunidades periféricas do nosso Brasil, na ideia do povo cuidando do povo, né? E também foi muito forte junto ao projeto, a campanha Mãos Solidárias em Recife, Pernambuco, e que se espalhou por todo o Brasil, né? Então, esse processo dos movimentos, né, cuidando do seu povo, ele se unifica também à Fiocruz, né, na elaboração de um curso dos agentes populares de saúde, né? Esse curso ele se inicia com as periferias, mas depois ele se estende para o campo, né? Então ele funcionou na ideia da pedagogia da alternância do Paulo Freire, né, através da visão de mundo da educação popular, e também temos no SUS a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que traz os nossos princípios da amorosidade, do diálogo, né, da construção compartilhada do conhecimento, com vistas à construção de um projeto democrático e popular para o nosso país, né? Então, esse curso ele tinha 3 módulos, onde a gente parte, né, do respeito ao conhecimento dessas comunidades, né, e buscando formas lúdicas, junto com a comunidade, para a transmissão desses conhecimentos, né, e mostrando como o vírus, de fato, ele é transmitido de uma maneira até mais concreta, né? Teve uma experiência em Recife, Pernambuco, através das Mãos Solidárias, por exemplo, com o uso do coloral, né? Onde se colocava o coloral na mão, no tecido, né? Ou seja, no ambiente interno do domicílio, para depois limpar esse coloral com álcool 70, e demonstrando para as pessoas que só essa ideia do fique em casa não evitava totalmente a transmissão do vírus da Covid-19, né? Que mesmo no ambiente interno de casa, esse vírus, ele também se transmitia e também estavam contaminando as pessoas, né? E o como era difícil a gente manter essa limpeza com o álcool 70, né? Evitando a transmissão desse vírus. Então, num primeiro momento, é feito esse processo, né, de reconhecimento junto à comunidade, das necessidades dela, né? Num segundo momento, é ensinado o que é o vírus, como é que o vírus é transmitido, né? Os sinais e sintomas, né? E a prevenção para esse vírus, como é que nós podemos nos prevenir com o uso de máscaras, de álcool, o distanciamento, e o evitar o máximo de contato possível, né, com pessoas. Esse foi o segundo módulo, né, que envolvia mais o conhecimento sobre o vírus. E o terceiro módulo seria o como agir, né? Então, como é que eu penso planos de intervenção para agir junto ao cuidado do povo, né? Nesse processo também foram envolvidos agentes comunitários de saúde, né, onde vários agentes comunitários de saúde também se formaram como agentes populares de saúde, né? Porque um dos princípios mais importantes do Sistema Único de Saúde é a participação social, né? Não temos como promover saúde sem a participação social. A participação social, ela é parte da construção do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele existe hoje devido a essa participação social durante o movimento de redemocratização do país, né, onde o próprio Movimento Popular de Saúde foi um movimento de máxima importância, né, na mobilização das comunidades de bairro para que hoje, né, a gente tenha o Sistema Único de Saúde. E esse processo de formação dos agentes populares de saúde, na ideia da pedagogia da alternância, né, onde a gente tem o tempo escola e o tempo comunidade. Então, cada módulo, os estudantes, os educandos, eles saíam com uma tarefa para executar junto às suas comunidades, né, na prevenção da Covid-19, certo? Então, esse processo,
que iniciou na cidade e depois foi para o campo e promoveu essa articulação também campo-cidade, não ficou só aí, né? Também teve, da parte, uma articulação do envio dos alimentos produzidos pela população do campo para a cidade, montagem de bancos de alimentos para tanto distribuição de cesta básica, como a montagem das cozinhas solidárias para a distribuição das marmitas, né, principalmente para a população de rua no início da pandemia, né, porque todos os serviços fecharam e essa população, né, começou a passar muita fome, né, porque teve o elemento da fome com a Covid-19. Né, essa ideia do só ficar em casa, mas como ficar em casa? Desempregado, né, sem comida e passando fome. Então, toda essa ação, essas outras ações de solidariedade ativa, elas foram desenvolvidas, né? E um movimento muito importante nesse processo, né, focado dos agentes populares de saúde, foram os agentes populares de saúde do campo, né, junto ao MST. E isso ocorreu em 6 estados do Brasil, certo? Onde foram formados, ao todo, 331 agentes populares de saúde do campo, né, durante os 3 anos de pandemia. Né? E essa formação ela se expandiu também, né, para outros estados do país, né, nessa perspectiva que eu já expliquei para vocês, certo? Hum, Então, dentro do MST, esse processo de agentes populares de saúde do campo, ele evoluiu para a produção de um álbum de família, né, bem semelhante à lógica da saúde da família, né, da atenção primária à saúde do SUS. Né? Então, hoje, né, esses agentes populares de saúde do campo, eles continuam atuando, né, em alguns assentamentos e acampamentos do MST, né, acompanhando as famílias dos seus territórios, e também trabalham em articulação com as unidades de saúde e família local. Né? Então, dentro desse processo de atenção primária à saúde, a gente sempre parte do olhar do território. Né? Então, a gente olha para esse território, olha para as necessidades de saúde deste território, e a partir disso nós pensamos planos de ação para atuação nesse território. Né? E por isso a grande importância, né, de envolver as lideranças e os movimentos sociais nesse processo, né, de articulação também territorial para a promoção da saúde. Né? Porque, como já falei, o SUS nasce desse processo. Nós não temos como promover saúde sem participação social, né? Bem como nós não temos como promover o controle social através dos conselhos de saúde, das conferências, e até para além dos conselhos de saúde, os conselhos de direitos humanos, o conselho de mulheres, né? E vários outros conselhos, tá? Na defesa do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente também precisa ativar cada vez mais essa participação social para atuação dentro do controle social, né? De maneira geral, em defesa do nosso Sistema Único de Saúde. E nesse processo também, né, já que a gente está falando aqui para as mulheres, a maioria das APSCs formadas, as Agências Populares de Saúde do Campo, elas são mulheres. E hoje, né, dentro do setorial de saúde, MST, nós também temos diversos coletivos de mulheres, tá? Como eu vou dar o exemplo do coletivo de mulheres Flor de Mandacaru, né, que é liderado pela companheira Rosinha, lá no sertão do Pajeú. Né? Então, hoje, esse coletivo de mulheres, elas fazem a plantação das plantas medicinais, né? Então a gente já consegue hoje cercar toda a cadeia produtiva, desde o plantio das plantas medicinais até a produção dos fitoterápicos,
né? E a comercialização desses fitoterápicos e dessas plantas medicinais nas feiras da reforma agrária, em feiras agroecológicas, em diversos congressos, encontros, conferências e eventos, né? Na defesa de uma saúde popular, né? Porque a nossa saúde ainda é muito baseada no modelo biomédico, do hospital, do medicamento, e esse foi o maior foco de atuação na saúde do desgoverno do presidente Bolsonaro, né? Quando a gente mais precisou da nossa saúde da família, dos nossos agentes comunitários, das nossas ações de educação e saúde nos territórios para a prevenção e promoção da Covid, foi o momento que nós vivenciamos o maior ataque, né, à atenção primária à saúde e à saúde da família, né? E, como sempre, o fortalecimento desse modelo biomédico centrado nos hospitais e na medicação, né? Só para lembrar da cloroquina, né, o quanto foi estimulado o uso de antibióticos e de vários outros medicamentos que não tinham ação sobre um vírus, né? E hoje também a gente está tendo que lidar com essas consequências. Então, existe essa luta também por uma defesa das práticas integrativas. É preciso pensar uma linha de cuidado de saúde mental para as mães atípicas. Quando a gente vem discutindo sobre a política de inclusão, sobre todas as outras leis que permeiam a política de inclusão, nós precisamos colocar uma linha: mulheres, mães, né? Parece que esse tema, ele sempre andou assim de lado, quer seja nos nossos próprios debates de mulheres, quer seja nas políticas de saúde, de modo geral, quer seja nas políticas em defesa da pessoa com deficiência. Esse ser mãe, ele não fazia parte, digamos assim, desse debate. Mas num país onde, segundo o IBGE, 11 milhões de mulheres mães solo existem, e 64% delas estão abaixo da linha da pobreza, isso nos sinaliza uma outra preocupação. O recorte de gênero, raça, classe e inclusão tem que andar junto, porque se para as mulheres não tem o mínimo de uma rede funcionando, agora você imagine para aquela mulher que depende do transporte, para levar seu filho para uma terapia, para aquela mulher que depende de receber um medicamento, para aquela mulher que depende de receber uma alimentação especial, e mais que isso, para o lazer daquela criança. Então, programas que necessitam tratar também do lazer. E precisa ter um combinado: o lazer para a criança, o lazer para a família e o lazer só para a mãe. É preciso ter o tempo livre dessas mães. Como nós vamos trabalhar saúde mental, tempo livre dessas mães, empregabilidade dessas mulheres, redução da jornada de trabalho. Opa, mas essas mulheres querem tudo? Pois é, essas mulheres querem tudo que é direito, ou querem apresentar à sociedade civil e ao poder público uma nova atualização sobre direitos sociais para mães atípicas. Quando eu estava vereadora, que nós apresentamos a Semana da Família Atípica, nós apresentamos justamente porque a gente entendia a importância de ter, na cidade do Natal, programas que pudessem falar sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência e sobre, é claro, as famílias. Porque muitas vezes, aí você que está nos acompanhando deve se perguntar, mas como essas famílias são tratadas? Tem um lugar em que essas famílias são ouvidas? Tem capacitação? Opa, quando a gente apresenta na Assembleia, o nosso projeto foi apensado, é um projeto que já vinha em andamento, programa de capacitação para as pessoas que tratam de síndrome de Down, a gente estava falando que era preciso ter uma capacitação para aqueles profissionais. Quando a gente cria a Semana das Pessoas Atípicas e das Famílias Atípicas, nós estamos falando de quê?
uma semana voltada para a formação e informação de profissionais, mas também para acolhimento, um lugar em que a gente possa dizer o que a gente sente, um lugar em que a gente possa falar. Tem um grupo que apresentou um material muito bom, que é uma exposição sobre crianças negras com síndrome de Down. O coletivo As Carolinas, se não me falha a memória, aqui no Rio Grande do Norte, fez um levantamento, então, mulheres negras, que trouxeram, olha só, com que exemplo importante, um coletivo de mulheres negras, feministas, que realizam uma exposição sobre crianças negras com síndrome de Down. E casa 3 pautas: mulheres, enfrentamento ao racismo e pessoa com deficiência. E essa exposição traz essas crianças e adolescentes num lugar de destaque. Quando eu apresento como vereadora um programa que diz que a prefeitura vai precisar contratar ou ter em toda a sua publicidade pessoas com deficiência, você está dizendo que a prefeitura de Natal vai ter que cumprir essa lei. Em toda a sua publicidade vai ter que ter pessoas com deficiência. Isso é uma política de inclusão, porque vai garantir respeito à criança, adolescente, as famílias vão se enxergar naquela publicidade, vai gerar renda, mas vai gerar empatia na sociedade. Esse mesmo projeto eu apresentei na Assembleia. E quando você apresenta um projeto como esse, que fala da criança, que fala do adolescente ser incluído, você está automaticamente falando dessas mães também, porque passa a sonhar um futuro diferente. Qual é a pergunta, se você fizer uma pergunta para várias mães de crianças com deficiência, acredito que elas vão dizer que sonham em ver o futuro dos seus filhos. Eu sonho em ver meus filhos se formando, né? Eu sonho em ver meus filhos evoluindo, crescendo, tendo autonomia. Pois é sobre a autonomia que a gente vai tratar. A gente quer, inclusive, discutir a inclusão na escola, e temos falado isso com os educadores, porque nem sempre todas as crianças precisam ter um acompanhante na sala de aula. Muitas vezes, a criança com deficiência precisa ter, para além de alguém ali acompanhando, alguém estimulando a autonomia. A gente tem tratado isso com os professores também. Então a gente precisa capacitar esses profissionais para a gente poder avançar junto com eles e para as mães se sentirem seguras. Né? E a gente não vai se sentir segura só porque deixou a criança na escola e quando saiu de lá tinha uma acompanhante, mas tinha mais o quê? E o que é reservado para nós? E o feedback para essas mães. E aí eu quero também compartilhar com vocês que aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, esse ano nós realizamos uma campanha publicitária contra o capacitismo. E essa campanha traz para o lugar de destaque pessoas com deficiência que protagonizam a campanha, traz para o lugar de destaque, né, que os gênios queridos, o Ivan Barão, que é uma pessoa de muita referência no mundo das artes e no mundo da inclusão. Eu quero falar para vocês do Movidos, que é um grupo de teatro que trabalha a inclusão e trabalha a arte, e que é um grupo que vem trazendo pessoas com deficiências como parte desse elenco, parte central desse elenco. E em nome de Daniel eu quero registrar aqui para vocês que esse tipo de iniciativa traz para a gente um alento de que a sociedade pode mais, de que a gente pode investir na arte, na cultura, e de que ações como essa são fortalecedoras dessa rede de inclusão. Então é preciso que a gente pense em leis que, combinadas, elas vão dar resultado. Olha só, recentemente, eu como parlamentar, em parceria com outros parlamentares, realizamos audiências sobre fibromialgia, sobre esclerodermia, sobre doenças raras. E o que isso tem a ver com a pauta da inclusão com as mães atípicas? Sim, muitas das pessoas com deficiência também têm doenças raras. E as doenças raras, às vezes, também impactam na vida de algumas pessoas, deixando sequelas que tornam essas pessoas PCDs. E a gente tem tratado disso também, como acolher essas famílias que se tornam atípicas. Tem as famílias, todas as famílias se tornam atípicas de algum modo
no início, na chegada, no nascimento, mas muitas vezes é no percurso. A gente tem um percurso, a gente seguiu a vida inteira se colocando como uma pessoa típica e, em um determinado momento, nós nos tornamos pessoas atípicas, famílias atípicas. E aí, como você cuidar dessa transição? Muitas pessoas falam assim, há um luto, né? Há um momento de dificuldade, há um momento de tristeza, e aí depois há um renascimento. Pois muito bem, vamos nos preparar para que essa sociedade faça a gente renascer sem extensão desse luto. Então vamos eliminar esse dado e vamos fazer com que esse processo de dor não seja tão longo como ele é, porque as pessoas com deficiência, elas podem muitas coisas, elas podem tudo. Esse luto decorre de algo muito perverso, não é? Que é impregnado na nossa sociedade, que é a incapacidade. A incapacidade ela é irmã do capacitismo. E as pessoas, quando chegam nesse universo que é o mundo, com sua deficiência ou não, elas chegam para viver. E as pessoas com deficiência chegam para namorar, chegam para estudar, chegam para ser felizes. E, pois sim, as mães dessas pessoas também querem estar lá, conhecendo seus genros ou noras, conhecendo as famílias dos parceiros ou parceiras de seus filhos. As mães querem estar lá sem ver seu filho ser rejeitado, né? Sem ver seu filho ser excluído. Qual a dor da mãe? Não é porque descobriu que tem um filho PCD, é porque descobriu que seu filho PCD vai viver nessa sociedade capacitista. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Porque quando alguém diz eu sou mãe atípica, ali já nasceu uma mulher fortalecida, dizendo eu sou mãe atípica e eu quero cuidar, né, para que essa sociedade zele. E todas as pessoas que se afirmam hoje como mães atípicas já estão fazendo um gesto político. Então, afirmar eu sou mãe atípica é também afirmar politicamente, essa é uma pauta que eu quero acolher e que eu escolhi para a minha vida, e que eu trouxe para a minha vida. Então, esse projeto que eu falei para vocês, das publicidades, assim como a adoção do sistema de Braille nas placas oficiais do Estado do Rio Grande do Norte, né? São projetos que a gente apresentou aqui na Assembleia e que a gente vem trazendo para vocês aqui para compartilhar, porque a gente precisa ter essa participação ativa, a gente precisa combater a discriminação e os estigmas que impactam na vida dos nossos filhos e das gerações futuras. E é muito importante que, agora que a gente tem as eleições municipais, tanto as nossas candidatas, a prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, saibam que falar do SUS na campanha eleitoral vai ser uma coisa muito importante. Porque o Sistema Único de Saúde, ele, na pandemia, ficou bastante claro para a população brasileira que foi o SUS que salvou vidas, né? Nós tivemos, infelizmente, muitas mortes, contágios. Hoje a gente tem uma situação bastante que vai se agravando, que é situações, sequelas da Covid. Muitas vezes as pessoas chamam de Covid longa, outras vezes as pessoas estão sofrendo com alguns problemas e nem sabem exatamente que isso é decorrente do fato de ter tido Covid. Inclusive, teve Covid, às vezes nem percebeu, mas depois acaba tendo uma sequela. Então, nas eleições, o SUS salvou vidas na pandemia, e é o SUS hoje que é aquele que pode garantir a saúde pública. Veja, depois da pandemia, o número de pessoas que tinham plano de saúde, ele diminuiu bastante, né? Caiu, a gente falava assim de cerca de 40% da população talvez ainda tivesse acesso a planos de saúde, fossem individuais ou coletivos, mas com desemprego, com a nova organização do processo de trabalho, que muitas vezes ligada a ações de empreendedorismo e não mais ligados a contratos fixos, como CLT,
faz com que a gente tenha cada vez menos pessoas com planos, além do desemprego, além de dificuldades diversas, né, de acessar e pagar um plano de saúde. Isso faz com que a gente tenha então, mais pessoas no Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas hoje sabem que precisam do SUS, mas sabem que há muitas dificuldades. Então, são as dificuldades, é quando as pessoas falam das dificuldades, é que eu acho que a gente pode dialogar, a partir dessas dificuldades, sobre propostas para a melhoria do Sistema Único de Saúde em cada uma das nossas cidades. E isso é um debate muito importante para as eleições municipais. Quem, nas eleições municipais, escolher o debate de saúde e fizer o debate de saúde com essa qualidade, que é um sistema de saúde público, gratuito, de acesso universal, e principalmente com ampla participação da sociedade, que isso é uma coisa bastante importante hoje, quem conseguir trazer o debate da saúde para suas campanhas, provavelmente vai se ligar de forma muito ativa com os interesses da população. Saúde, né? Ter saúde, ser saudável, é hoje o que todos nós precisamos e queremos, por diversos motivos, não é só para trabalhar, certo? A gente não precisa ser só saudável para trabalhar, também para se divertir, também para ser feliz, né? Ninguém quer ter problemas de saúde. A gente quer viver mais, melhor, mais feliz, certo? E com saúde, porque é isso que faz com que a gente possa desenvolver sonhos, desejos, atividades, mesmo trabalho, certo? Então, discutir hoje o Sistema Único de Saúde nas eleições municipais vai ser importante, e eu sugiro essas questões. Primeiro, vamos favorecer e valorizar a saúde das mulheres, os exames preventivos, certo? Os cuidados com essas situações que, infelizmente, aumentam e agravam, que é câncer, né? Isso tem acontecido muito, com bastante dificuldade de atendimento. Os cuidados com as nossas filhas e entes queridos, ou seja, a possibilidade e o incentivo maior à vacinação. A vacinação é muito importante, ela previne doenças, né? Vamos enfrentar aí as fake news, porque fake news mata também, certo? E uma rede de atenção básica, porque as cidades são de tamanhos diferentes, tem cidades que têm rede de atenção básica, vai ter ambulatórios, exames, centros de especialidades odontológicas, centros de atenção psicossocial, hospitais. Tem cidades que vão ter todas essas redes. Então, como é que elas se interligam, como é que elas funcionam conjuntamente e como atendem a população de uma forma mais qualificada. E tem cidades que são pequenas, que só vão ter, de fato, a atenção primária em saúde, os serviços de saúde mais que são básicos, né? A rede de atenção primária, ela é básica, mas ela não é menos complexa, né? Às vezes, o problema de saúde que chega na unidade básica, ele é também um problema complexo. Então, acho que vai ser bastante importante pensar a organização do serviço de saúde na cidade para atender essas necessidades. E terminando aqui esse programa, eu queria falar de uma questão bastante importante, também para as eleições municipais, também para o SUS, que é a idade, né? Nós, mulheres, temos chegado a uma expectativa de vida, a nossa expectativa de vida hoje, em determinadas regiões do país, né? A gente está com uma expectativa de vida cada vez maior. Nós temos aí boa parte da população que já passou de 60 anos, isso inclui boa parte mulheres, chegando aos 80 também, boa parte de mulheres. A nossa expectativa de vida, inclusive, é maior que a expectativa de vida dos homens. Então, nós que somos mulheres idosas também precisamos ser cuidadas, e o SUS precisa se dedicar a pensar na saúde da população idosa. Isso cresce, isso aumenta. Nós, graças a Deus, estamos vivendo mais, né? Queremos viver melhor, mas isso também vai demandar mais serviços públicos para atender essa população. Então, acho que a família e o acesso aos serviços de saúde, vamos aqui terminar aqui dizendo de 3 grandes questões. Nós que somos mulheres, né, e as nossas necessidades
de saúde da mulher, a saúde dos nossos entes queridos, vou concentrar aí nas crianças, na vacinação, isso é muito importante, e nos idosos e idosas, né? Nós estamos envelhecendo e isso ainda não é uma grande ação de diálogo com a sociedade, né? Parece que a gente às vezes não quer envelhecer. Envelhecer é bom, gente. Envelhecer mais, viver mais, né? Fazer mais aniversários, mas é bom ao envelhecer com qualidade. E isso também, na minha opinião, é uma grande questão que a gente deveria tratar nas eleições municipais, para que a gente escolha a saúde como um bom debate de serviços, de plano de governo, inclusive, né? Estamos aí, o Setorial Nacional de Saúde, inclusive, à disposição de todo mundo que quiser contribuições, podemos ajudar nos programas de governo, mas sobre a família e o acesso aos serviços de saúde, é basicamente isso: reorganizar a rede, priorizar, fazer com que a rede funcione de acordo com a vida da mulher. Vamos reorganizar essa rede. Está muito difícil a gente acessar a rede no mesmo horário de trabalho, no mesmo horário em que nós estamos trabalhando, ou estudando, ou cuidando dos filhos, ou fazendo comida, ou todas essas questões, e priorizar essas duas questões, as nossas crianças e as nossas idosas e idosos. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.